eu preciso ter um comprovante desse encontro. Bem, vamos lá. Então, vamos ao nosso encontro, né? Nosso segundo encontro, referente à atividade 2. Eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Com vocês. Bem, vamos aqui para o modelo. Não, na realidade, eu quero mostrar o cronograma, tá? Bem, olha só. No anexo 2 do manual do TCC, na realidade, também tem um arquivo PDF lá no aba de vocês, que é só o cronograma que chama, né? Cronograma de atividades. Então, a gente vai entrar aqui, olha. A gente vai entrar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que eu aumentei demais. Não, acho que ficou... Acho que tá bom. Tá? Então, a gente vai entrar aqui, ó, na atividade 2, que ela vai começar, no sistema vai abrir no dia 12 de abril, tá? No dia 12 de abril. Mas como, olha, encerra amanhã, não, desculpa, depois de amanhã encerra o período de envio da atividade 1, né? Então, eu achei importante a gente fazer esse encontro um pouquinho antes da entrega da atividade 2, para que vocês já fiquem preparados, até porque no grupo, eu estou lá falando o tempo inteiro, né? Façam, quando vocês enviam a atividade 1, eu já vou dizendo, começa a atividade 2, começa a atividade 2, começa a atividade 2, sabe por quê? Porque a atividade 2 é gigante. Vou falar para vocês o que é. Olha só, tá aqui, ó, envio da atividade 2. O que consta nessa atividade? Itens desenvolvidos e corrigidos na atividade 1. O que isso significa? Isso aqui é o feedback que o tutor deu para vocês. E ele apontou no arquivo, né? Nada evolutiva. Tem lá o arquivo com os balões que ele escreve, indicando onde você tem que corrigir ou acrescentar algo que falta. E você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer isso e, nesse mesmo arquivo, inserir os elementos da atividade 2, tá? Então, tá aqui, que aí sim, fez a correção que o tutor apontou, né? Então, ele vai olhar se vocês corrigiram, né? Se você corrigiu o que ele pediu. Depois vai incluir a fundamentação teórica, vai incluir a metodologia, vai incluir cronograma e também referências bibliográficas. Então, tem bastante coisa nessa atividade 2. O problema da atividade 2 não é ser tanta coisa, que também, de certa forma, é, mas é o prazo, 12 de abril até 30 de abril. Vocês terão menos de um mês para fazer essa atividade. Tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre elas. Já estou aqui com o modelo que vocês possuem, né? Então, aqui já no tópico 4, que é a fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? É como se fosse um mini TCC, uma mini monografia. Na fundamentação teórica, que vocês vão desenvolver os objetivos específicos indicados lá no item dos objetivos, no item 2. Tá? Então, vocês colocaram 3 objetivos específicos, então vocês vão desenvolver cada um deles, né, para chegar na resposta da pergunta apresentada no problema. Então, vou ler aqui um pouquinho e vou comentar. A fundamentação teórica é um levantamento das principais obras e autores que tratam do tema escolhido. Eu não sei se vocês viram a gravação que eu fiz na manhã, que eu já compartilhei no grupo. Então, lá eu já falei alguma coisa a respeito disso, então eu vou reforçar isso aqui. Então, é assim, como o projeto ele está baseado numa revisão bibliográfica ou revisão de literatura, vocês certamente, nessa altura do campeonato, para desenvolver o tema proposto, vocês já buscaram por artigos, livros e outras fontes bibliográficas para o desenvolvimento do trabalho. E são essas fontes que ele se refere aqui, tá? É um levantamento das principais obras. Então, essas principais obras é exatamente esse material que vocês estão coletando e fazendo leitura a respeito dele, tá?
Na fundamentação teórica, você vai trazer a classificação dos conceitos-chave da pesquisa, ou seja, vai trazer as referências teóricas, então vocês vão poder fazer citações, vão poder escrever também texto autoral de vocês para comparar o que diz um autor, o que diz outro, e também fazer as conclusões de vocês, porque vocês também têm que contribuir com o trabalho, não só ficar copiando o que os autores dizem. Ou seja, trazendo referências teóricas, né, que serão utilizadas na monografia. A monografia é o TCC2. Apresente-as aqui está se referindo às referências, tá? De forma reduzida, tá? Então, a fundamentação teórica, ela tem que ser enxuta, não pode se empolgar muito, não, para desenvolver, até porque vocês têm outras tarefas aqui dentro dessa atividade. Tá bom? Então, começa, desenvolve um pouco, pode colocar figura, imagem, tabela, quadro, isso tudo pode aqui na fundamentação teórica. Então, vocês vão abordar o conteúdo, falando sobre as ideias defendidas pelos autores e os resultados que eles apresentaram lá nessas fontes bibliográficas que vocês já levantaram. Você deve fazer uma breve revisão de bibliografia, então isso aqui é a fundamentação teórica, a breve revisão de bibliografia escrita, né? Vocês vão ter que escrever, do seu tema. Aborde resumidamente o conteúdo dos seus 3 objetivos específicos. Então, pensa que na monografia, que é o TCC2, cada objetivo específico de vocês se tornará um capítulo da monografia. Então, pensar com essa lógica, pensando assim, que também vocês vão produzir a fundamentação teórica. É como se vocês já estivessem desenvolvendo cada capítulo da monografia que vocês vão fazer no semestre que vem, tá bom? Mas aí tem que enxugar, tá? Tem que ser bem resumido, assim. Pega os principais pontos e coloca ali, para dar uma ideia pro leitor, né, no caso o tutor, do que vai ser abordado lá na monografia. Olha, deve ter de 3 a 4 páginas. Se fizer em 3 páginas, já está suficiente. Pensa assim, numa página para cada objetivo específico. E tá ótimo. Eu sugiro que, se fizer 4, se chegar a ultrapassar de 3, tudo bem, não tem problema. Pode ultrapassar. Eu só sugiro não ultrapassar de 4, porque é possível que o tutor corte, tá? O tutor de cada um. Esse é o momento que você pode utilizar citações, citação direta, curta, citação direta longa, citação indireta. O que é isso, professor? Tem tudo aqui no modelo, está explicando o que é. É você copiar trechos dos autores. Se esse trecho for curto, até 3 linhas, é citação direta curta. Se esse trecho tiver 4 linhas ou mais, é citação direta longa. Agora, se eu escrever, né, o aluno escreve a ideia do que ele leu dos autores com as próprias palavras, é uma paráfrase, né? Está parafraseando o autor. Eu estou copiando, assim, vamos supor que eu esteja lá escrevendo com as minhas palavras a ideia de um autor que eu li. Se eu faço isso, eu estou fazendo uma citação indireta desse autor. Então, eu também tenho que referenciar para não virar plágio. Isso tudo é para evitar plágio. Plágio é crime. Então, vamos lá. Normas ABNT, né? Tem que seguir o modelo. Cuidado para não desformatar esse arquivo do modelo. Ele desformata muito facilmente, tanto que eu até uso esse botão aqui, ó, isso que está aparecendo aqui é por causa disso aqui, né? É o botão que exibe os caracteres ocultos. Eu uso limites de texto, é um hábito que eu tenho, mas eu acho que é bom vocês utilizarem, porque, para pelo menos esse trabalho, porque ele mostra direitinho aqui os limites, ó, aqui tem uma linha, se eu desapertar aqui, ó, vai ficar assim, então você não vai enxergar o que tem, o que tem aqui. Vamos supor, se eu der espaço aqui, ó, vou apertar a barra de espaço, vai aparecer os espaços que eu estou dando. Se esse botão não tiver apertado, a gente não enxerga esses espaços, né? Então tá ali, é uma dica que eu dou. Eu uso muito frequentemente. Bem, vamos lá, o que mais? É importante utilizar várias fontes de pesquisa.
né? Os tutores não permitem que um trabalho de revisão de literatura seja feito só com uma fonte bibliográfica, porque isso não é um trabalho de pesquisa bibliográfica, ter só uma fonte. Então, certamente, se vocês têm só um artigo, só um livro, ou algo do tipo, só um, os tutores vão dizer para vocês procurarem mais. Por isso que eu até comentei sobre de não ficar escolhendo tema muito difícil de achar, porque isso dificulta encontrar fonte bibliográfica, né? Encontrar a bibliografia. Olha o que eles sugerem aqui. Utilize pelo menos 4 referências diferentes. Então, 4, eu até diria 3, mas se ele está dizendo aí 4, se vocês tiverem 2 livros, 2 artigos, tá ótimo, né? É claro que aí eles vão dizer bem aqui, olha, uma coisa que eu vi hoje, eles dizem assim, ao menos 10 a 12 obras de autores diferentes. Isso aqui é um exagero para esse trabalho, mas tem gente que chegou nisso aí, né? 10 a 12, então manda bala. Então, isso é a fundamentação teórica. Aí vocês vão poder fazer uso de citações. Ah, o que é isso? Está aqui, ó, no modelo, tem que ler. Tá? Tem que ler. Aí pode tirar dúvida lá no grupo, mas, por favor, leiam antes, tá? Antes de perguntar no grupo. Porque se eu perceber que não leu, eu vou dizer, leia antes, tá bom? Então, lá, citação é isso aqui, citação direta, citação indireta. A direta se subdivide, ó, direta curta, tá aqui exemplo. Olha só, quando você cita o autor no final da citação, no começo da citação, tá? Tem essas formas aí. Então, vocês precisam conhecer, porque isso tudo aí é padrão ABNT. Então, vocês estão produzindo um trabalho científico, é um trabalho formal, acadêmico. Então, tem toda uma padronização para isso. Tá? Não pode escrever de qualquer jeito. Cuidado quando vocês forem escrever a fundamentação teórica, para não ficar usando aquele internet case do WhatsApp. Né? Porque se o tutor receber o trabalho desse jeito, ele vai tirar ponto, e muitos pontos. Tá? Então, tem que escrever formal, tem que saber escrever a conjugação de verbos, a construção de frases, nada de frases confusas, né? É difícil, é difícil, eu também acho difícil, mas a gente tem que ser assim, tá? Então, citação direta longa, né? O que é? Tá mostrando aqui, ó, no Word como que você vai ter que padronizar o parágrafo para poder usar a citação. A citação direta longa, ó, é isso aqui, ó. É isso que tá bem aqui. Deixa eu tirar esse amarelo aqui. Tem alguém ligando para mim. Não posso atender, estou em aula. Então tá aqui, é assim, ó, tem que ter esse recuo, né? Se tem mais de 4 linhas, ó, a citação aqui no final do texto, tá? Então é isso. O que mais? Citação indireta, o que ela é? Aí ele conta toda aqui ó, como que se faz, por quê, onde coloca o nome do autor, o número da página, o ano da publicação, tudo isso tem que estar junto, tá? Ó, quando é um autor é assim, quando é 2 autores é assado, mais de 3 autores, né? O que é o ápode, que é a citação de citação? Eles dizem que não é muito recomendável, mas pode usar, não é proibido. Ó, o ápode se refere à citação de citação. Então, é assim, eu estou lendo um autor que está citando um outro autor, ou seja, um terceiro, né? E aí eu vou citar esse autor que já citou um outro. Então, eu estou fazendo uma citação de uma citação. Posso fazer isso e tem um padrão. Tá aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Segundo Silva, aí esse Silva aqui, ó, que foi citado pelo Abreu. Então, o Silva, que publicou em 1983 o trabalho, que está dentro, né, o APOD está dentro do Abreu, o APOD Abreu, de 99. Então, esse Abreu aqui é o que eu estou lendo. O Abreu citou o Silva, e eu cito o Silva que está dentro do Abreu que eu estou lendo. Essa é a citação de citação. Tá? Ah, não sei fazer, não entendi. Então, não faz. Tá? Então, eu vou ser bem sério para vocês. Se vocês tiverem dificuldade, porque o APOD não é simples mesmo, né? Então, se vocês estão lendo alguma citação, alguma literatura que tenha já uma citação e vocês querem usar, mas vocês estão inseguros de fazer o APOD, faz uma citação indireta. Escreve com as suas palavras aquele trecho lá, né? Alguma ideia que esteja relacionada com aquele trecho, e melhor, uma citação indireta.
Olha aqui o lembrete, né? Lembre-se, este é um trabalho científico de revisão bibliográfica. Assim, não deve ser escrito em primeira pessoa. Vocês não podem fazer, eu fiz, eu vou fazer, eu vou apresentar, não pode. Tudo é impessoal. Fez-se, mostrou-se, ou será mostrado, né? Porque o projeto é no futuro, né? Será mostrado, será apresentado, o autor disse, tá tudo na impessoalidade. Utilize fontes científicas confiáveis como livros, artigos e trabalhos acadêmicos, tá? Esse negócio de... A Wikipédia também não é recomendável, tá? SlideShare não é recomendável, blog pessoal não é recomendável, certo? Então, cuidado com a fonte de pesquisa que vocês estão utilizando. Tem aqui várias portais de pesquisa bibliográfica, o Cielo, que tem artigo, até o Google Acadêmico também, tem um monte de coisa lá. Tem a biblioteca virtual da nossa instituição, vocês precisam utilizar. A biblioteca virtual tem um monte de e-book, milhões, milhões e milhões. Tem artigo, tem um monte de coisa muito, muito boa. Vocês têm que saber usar. Se não souberem, me perguntem ainda hoje, daqui a pouco, quando eu abrir para pergunta. Tá? Cuidado aqui, ó, na formatação dos itens, né? Aqui o título principal. Quando é subtítulo, tem que ser assim, com esse recuo. E subseção também tem todo um padrão. E tem que ser nesse padrão, porque é o padrão ABNT que é exigido. Então, isso é a fundamentação teórica, tá? Eu vou correr um pouquinho, ó, pode usar figura, ó, e tá aqui, mostra como que vocês vão apresentar figuras, fonte, tem que numerar, numeração em negrito. Tem tabela também, ó, tá aqui, ó, tabela, pode colocar, é assim o formato, tá tudo já no formato que pode colocar, né? Então é só tirar esse amarelo aí e colocar lá o título correto da tabela, da fonte, um quadro, ó, um quadro ele tem que ser apresentado assim. Só não é para ter esse amarelo e esses textos aí, porque tem que ser o texto de vocês. Mas o formato já está no formato prontinho. Tá, fundamentação teórica é isso. Metodologia. Metodologia é onde vocês vão dizer que vocês estão fazendo uma pesquisa do tipo revisão de literatura. Tá? Ah, mas não já é assim todo mundo, né? Assim todo mundo é assim. Mas por que tem que escrever? Porque faz parte do projeto. Todo projeto tem que ser, tem o item de metodologia, onde a gente afirma, a gente escreve qual é o tipo de pesquisa que está sendo realizada. Mas se todo mundo está fazendo pesquisa bibliográfica, por que eu tenho que escrever? Porque esse item ele é padrão, ele deve existir em todo o projeto. Então lá, a metodologia se refere a todas as ações, eu vou apresentar um exemplo aqui já já. Se refere a todas as ações desenvolvidas no método, caminho do trabalho de pesquisa. Ela é uma seção na qual você deverá explicar qual o tipo de pesquisa que realizará. Todos vocês estão fazendo revisão bibliográfica, todos. Então, olha só, deixa eu ver se eu tenho aqui o modelo aberto. Deixa eu ver se é esse. Acho que é. Boa noite, senhor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Por favor, o senhor já postou esse no Aval aqui pra gente? Eu não entendi. O senhor já postou no Aval para nós? Sim, vou sim. Então vamos lá, olha só, gente. Aqui, ó, o item de metodologia. O que é? Aqui eu peguei um exemplo de um TCC de semestres anteriores, tá? Então aqui já está, é assim, né? Tem que ficar no 1,25, aqui tem que estar justificado. Então, olha só, o que a pessoa escreveu no item de metodologia? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com base no tema escolhido. Foi ótimo, foi genérico, tá ótimo. Foi consultada a base de dados Cielo, aí o Scientific Electronic, o Cielo que significa isso, né? Tal. Os critérios de inclusão foram textos que abordam as estatísticas, aí que a pessoa colocou lá. E aí ela colocou o período em que os trabalhos foram publicados. Por que a pessoa está fazendo isso? Deixa eu voltar aqui, ó. É importante que fique claro que o método de revisão bibliográfica é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, vocês podem começar, vou começar assim. Este trabalho será realizado
de acordo com uma revisão de literatura, a qual desenvolverá... Por que tudo no futuro? Porque é o projeto, você ainda vai fazer, né? Qual desenvolverá o tema escolhido e indicado neste indicado o tema escolhido. E aí, assim, sabe-se que revisão de literatura, tá? É só uma sugestão, não é para fazer igual, não, é só uma sugestão. O que ele diz aqui? É uma pesquisa qualitativa e descritiva. Trata-se de pesquisa de caráter qualitativo e descritivo. Aí, escreve umas 4 linhas, tá? Uma sugestão, pode pegar um pedaço aqui também de coisas do que está sendo dito aqui. Então, vamos lá. Por que tem... O professor está mudo. Alguém me colocou no mudo. Desculpa. Alguém me colocou no mudo. Desculpa. Professor, tenho uns alunos que estão querendo entrar e não estão conseguindo. Por quê? Só está falando, fica naquela tela lá para o senhor aceitar. Espera aí. Cadê? Não, eu estou dizendo para todos, estou permitindo que todos entrem. Essas pessoas estão naquele grupo de WhatsApp? Não. Eu mesmo então. não estou. Então, gente, fica difícil assim, porque eu sou uma pessoa só, vocês são 300 alunos. Imagina se eu for falar individualmente com cada um. Mas vejam só, eu vou publicar de novo o link lá no grupo, tá? E aí, quem tiver no grupo vai compartilhando aí. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. A minha internet também não está das melhores. Acho que tem isso também, tá? Então, peraí. Telefone, olha, eu estou tentando usar o WhatsApp Web e tá desconectar. Minha internet está bem ruinzinha. Eu acho que é a minha internet que está ruim. Mas espera aí, só um pouquinho. Compartilhar convite. Copiar link. Deixa eu levar lá de novo. Então, quem estiver no grupo de TCC, vai divulgando aí, até chegar em quem não tiver. E quem não tiver, entra no grupo, porque eu não vou ficar falando individualmente com cada um, tá, gente? Senão eu vou enlouquecer. Entra no grupo e compartilha as dúvidas todas no grupo. Continuando. Vamos lá. Onde que eu estava? Bem aqui, né? Falando de metodologia. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Então, tá bom. Então, bora lá. Então, olha só. Metodologia é um texto corrido, né? Como todo o projeto, né? Como todo o projeto. O que é texto corrido, né? Vocês fazem isso continuamente, já intuitivamente, vocês já fazem sem pensar. Mas é isso, ó, isso aqui é um texto corrido. Ou seja, é escrever até mudar de linha. Isso é um texto corrido, tá? Então, é isso que você está dizendo. Né? Vocês já fazem isso. Ah, mas por que está dizendo? Porque mesmo dizendo, parece que tem gente que não faz. Então, olha só. A definição do tipo de pesquisa, tá? Blá, 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 você tem que dizer onde que vai consultar, o que você está usando. Então, por exemplo, aqui, ó, que eu escrevi, né? Trata-se de pesquisa de caráter... acho que aqui está errado. Olha, se trata de pesquisa de caráter qualitativo e descritivo
cuja fonte de pesquisa serão, tá, no futuro, artigos, livros, dissertações e teses que abordam o tema, tá? Que abordam o tema. Então, é isso, é dizer o que é. O que você tem de fonte bibliográfica para consultar, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou apresentando é uma sugestão, tá? Não é que é para fazer igual, não. É só uma sugestão, para vocês terem uma ideia de como escrever o texto de vocês. Imagina se vocês copiam igual todo mundo, aí os tutores vão lá e vê que está todo o texto igual, né? Aí, cuidado, hein? Cuidado que eles percebem. Bem, olha só. Vocês precisam dizer... Aí vamos supor que você tem 4 fontes de bibliografia. Eu tenho 2 artigos e 2 livros. Aí vocês vão precisar indicar o ano de publicação. Vamos supor que eu tenho... O mais antigo é um dos artigos que foi publicado em 2000, no ano de 2000. E o mais recente é um livro desses 4 que eu tenho, isso é exemplo, que foi publicado em 2017. Aí, o que você vai ter que dizer? Que é o que ele diz bem aqui, ó. Tá aqui, ó. A definição do tipo de pesquisa que irá fazer, no caso, revisão bibliográfica, período dos artigos pesquisados, trabalhos publicados nos últimos 10 anos. O que ele está pedindo? Que você indique, que abordam o tema e que foram publicados nos últimos 5 anos, por exemplo, tá? 5 anos. Ou você pode dizer assim, que foram publicados no período de 2000 a 2017, tá? Precisa dizer, nesse item aqui, qual é o período temporal de publicação das fontes que vocês estão usando como referência, tá? Precisa dizer, tem que dizer, senão o tutor vai cobrar se vocês não colocarem. Outra coisa, vocês vão ter que dizer onde que vocês encontraram essas fontes, né? Foram pesquisadas, elas foram encontradas na Cielo, na biblioteca da CAPES, no Google Acadêmico, ou no próprio Google, coisas do tipo assim, ó. Que é o que esse aluno disse aqui, tá? Ó, trata-se de pesquisa bibliográfica, com base no tema escolhido, foi consultar. Eu vou correr, porque senão eu falo demais. E aí eu não vou conseguir abrir para vocês, eu tenho aula hoje, mas vamos lá. Ó, consultar a base de dados da Cielo. Ele só disse a Cielo, mas o ideal é que vocês digam pelo menos 2. A Cielo, a Google Acadêmico, o portal de teses da CAPES. Olha só, onde que tem isso, professor? Aqui mesmo no modelo, ele mostra aqui, olha, lembra que eu mostrei alguns sites de procura de fonte? Aqui, ó. A Cielo, o catálogo de teses da CAPES, o Google Acadêmico, que é o Scholar Google, né? Vocês podem dizer a biblioteca virtual, também, se vocês usaram, né? Tá? Então, precisa dizer. O que mais? Lá na metodologia ainda. E, por fim, vocês precisam criar 3 palavras-chave. O que é isso? Para que serve? Palavra-chave, ela serve para encontrar o seu trabalho quando ele estiver disponível online, se ele vai ser disponibilizado. Lembra quando a gente vai lá no Google, por exemplo, sei lá, você pesquisa tratamento paliativo, por exemplo. Eu sou da saúde e eu quero estudar o tratamento paliativo para câncer. Sei lá, né? Estou chutando aqui. E aí você vai lá, isso é palavra-chave. Então, você tem que indicar 3 palavras-chave para o trabalho de vocês, cada um. Então, olha só, cadê o aluno? Ele colocou aqui, ó. A terminologia em saúde consultada nos descritores, os descritores que ele está chamando são as palavras-chave. Em ciência da saúde, será, né? Serão, né? Os descritores serão, né? Serão. Aí ele colocou, pode ser expressão, tá? Não exatamente só uma palavra. Lesão por pressão, vírgula, cuidado de enfermagem e prevenção de doença. Ele só colocou 2, precisava de mais uma, tá? Então é isso. Vocês vão ter que escrever um texto aqui para encerrar, ó. As palavras-chave utilizadas na busca, pode até usar esse aqui, ó. As palavras-chave utilizadas na busca serão, palavra 1 é a expressão-chave 1, ou palavra-chave. Por exemplo, engenharia, lá. Automação industrial,
automação residencial, internet das coisas. Estou chutando assim, né? Como isso para ser palavra-chave. Tá bom? Cronograma é facílimo de fazer. Por quê? Porque já está aqui, ó, um modelo prontinho para vocês. Nessa coluna de atividades não apaga nada, só tira o amarelo. Só tira o amarelo e atualiza aqui, olha. Coloca 2021/1, que é o primeiro semestre, é esse que nós estamos, tá? E aí tem que atualizar, porque esse aqui é o do aluno, né? Não, não é. Esse é o modelo. Sabe se eu abrir o modelo correto? Deixa eu ver. Só um pouquinho. 2021. Sabe se eu abrir o modelo correto? Então vai ter que corrigir aqui, ó, porque aí vai ser janeiro, tá? Aí fevereiro, março, né? Tá bom? Eu não sei porque que tá assim agora. E depois 2021/2, que vai ser o segundo semestre. Vocês têm que fazer uma previsão. Então, tá vendo esse monte de X aqui? Tem que dar, é só uma previsão, tá? Não é que tem que ser para seguir a risca. Coloca isso tudo no preto, vai tirar o amarelo, né? Então, olha só, por exemplo, escolha do tema, definição do problema de pesquisa. Foi lá no começo do ano, não foi em janeiro, porque em janeiro a gente não tinha aula. Aí, fevereiro, por exemplo. FEV, né? Fevereiro foi quando a gente começou. Escolha do tema, comecei em fevereiro e fui até março escolhendo um tema que eu estava procurando, por exemplo, né? Então apaga esse, então fica, ó, fevereiro e março. Então vai traçando o xizinho aqui, ó, o segundo semestre, que é o TCC2, ele começa nessa linha aqui, ó, tá? Na revisão das referências de elaboração. Então, tá tudo marcado x, assim, não pode. O tutor vai olhar. Aqui tira o amarelo. Aí tem que ir apagando aqui alguns X, tá? Mas aí tem que fazer, para tipo fazer uma previsão para a realização dessas atividades que estão aqui na coluna de atividades, tá? E aí coloca um textinho aqui em cima. Deixa eu ver como é que tá nesse exemplo que eu não vi. Ó, o aluno fez isso, ó. No cronograma constam todas as atividades envolvidas no segundo semestre, né? Nem precisa disso. Eu vou sugerir uma coisa bem mais simples, olha. Assim, para o desenvolvimento do trabalho, serão realizadas as atividades descritas no quadro 2 a seguir. Ponto. Só. E aí, ó, ele colocou, ele fez isso, ó, mas ele não colocou aqui, né? Tá. Mas precisa, não pode deixar assim não, em cinza. Tem que deixar tudo em preto e tem que colocar um X aqui. Deixa eu tirar aqui para ver, ó. Tá vendo? Assim, ó. É isso. É porque tava o meu, tem hora que atrapalha, tem hora que não. Então tem que ficar assim. Então vamos supor, né, no segundo semestre, 2021/1, que é esse que está aqui, deixa eu tirar daqui, né? Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Vai começar aqui, e aí vai ser julho, a gente provavelmente não vai ter nada. Agosto e setembro. Cuidado, tem que atualizar aqui, olha, que eu acho que, não sei se é o meu. Outubro. Né? E nesse outro aqui também, tá? Março, abril, maio, junho. E aí a gente apaga aqui, e aí você vai apagando aqui, vai vendo o que é a atividade. Elaboração do capítulo 1, geralmente é aqui no começo, agosto e setembro. Então, marca aqui e marca aqui. Esse apaga, esse apaga, esse apaga. Tá? Então, vai organizando, é prévia, tudo é estimativa, é previsão. Não precisa dizer que vai garantir, vai ter que ser assim, não. Mas ele tem que ter uma noção de em que meses do semestre vocês vão realizar essas atividades. Tá? Então, cronograma é só isso. Referências, né? São as referências bibliográficas, que está aqui nesse item de referências, ele não é numerado. Então, aqui tem toda uma descrição e tal. Tem exemplos, né, de quando referencia um livro com até 3 autores, livro com 4 ou mais autores. Quando você vai referenciar outro TCC, uma dissertação ou uma tese, ou algum documento oficial, né? Quer ver? E por aí vai, tá? Deixa eu ver como que ele colocou aqui, o aluno, que eu peguei aqui, ó. Então, tá vendo? Ó, ele até nem é para ter numeração aqui, nem é para ter numeração. Isso é para estar centralizado.
Tá ali, ó, ele já foi arrumando, ó, conforme o padrão ABNT, né? Foi dizendo, ó, se está disponível na internet, ele colocou lá disponível em, e o acessado em a data de acesso, tem colocado. Ó. Se você não lembra, coloca uma data estimada. Assim, mais ou menos foi nesse dia. Pode ser, não tem problema. Bem, é isso, tá? O que tem que fazer. Deixa eu vou descompartilhar, acho que não, né? Mas eu vou encerrar a gravação para poder abrir para perguntas.